Bem, hoje eu quero compartilhar com você 3 coisas simples que estão nos tirando a alegria de viver, tá fazendo a gente ficar triste, pesaroso, tá fazendo a gente ter depressão, ansiedade, burnout, crise de pânico, enfim, um monte de coisa. A nossa mente está ficando turvada, nós estamos passando por dias terríveis por causa de 3 coisinhas simples que a gente precisa corrigir. É isso que eu venho falar com você hoje, o que é isso e como a gente vai fugir dessas 3 coisas, tá bom? Fica comigo no vídeo e bora lá. Por que eu vim comentar sobre isso hoje? Porque essas 3 coisas não são coisas demoníacas, coisas que vai possuir o ser humano, ou coisa que a gente não tem controle. Não, 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 não. São coisas simples, simples e simples que está presente no meu dia a dia e no seu dia a dia. E nós precisamos tomar cuidado com isso porque a gente não consegue viver sem elas. A gente só precisa dosar, porque é o excesso delas que está tirando nossa alegria de ver e que está ferrando com a nossa emoção, ferrando com tudo que a gente tem ao nosso redor, ferrando até mesmo com os nossos relacionamentos, sabe? Então, são 3 coisas. Vamos lá. Qual que é a primeira coisa? Se chama estar ocupado. Pois é. O fato da gente estar ocupado demais, porque assim, o problema não é estar ocupado, o problema é estar ocupado demais, em excesso. O problema do excesso de ocupação é que nós estamos sempre ocupados com alguma coisa e a gente acaba não dando folga, a gente acaba não dando trela, a gente acaba não deixando a nossa mente descansar, cara. Aí o que acontece? Aí a gente fica abafado, a gente fica o tempo inteiro desesperado, porque estamos frequentemente, consequentemente, ocupado com tudo. A gente vive ocupado, a gente está trabalhando. Aí, quando a gente para de trabalhar, em vez de a gente sossegar, não, a gente inventa uma coisa para fazer, sabe? A gente inventa um trem para fazer, cara, e está acabando com a nossa cabeça, sabe? Está acabando com a gente, né? Às vezes a gente chega num lugar e tem uma fila, a gente para na fila, em vez da gente pegar, parar, ficar quieto, olhar ao redor, como diz Augusto Cury, contemplar o belo, ver as pessoas se locomovendo, não, a gente pega o celular, vai limpar o celular, ou vai scrollar a rede social, a gente sempre vai estar procurando se ocupar de alguma coisa, sabe? E isso tem feito com que a gente, a nossa mente não descanse, sabe? A gente procura se ocupar o tempo inteiro, né? Tem até uma frase que fala assim, cuidado com o vazio de uma mente ocupada demais. Que às vezes você está tão ocupado com alguma coisa que a sua cabeça é vazia, sua mente é vazia. Eu te pergunto, quando que você parou para ler um livro, um bom livro? Sabe? Aí, Fernando, um livro de produtividade? Um livro de autoajuda? Não, não, não. Quando que você parou para ler um livro por prazer? Você olhar e falar, cara, eu quero ler este livro. Olha, eu vou pegar esse livro para ler. Quando foi que você fez isso? Independente de qual seja o livro, pode ser um livro, sim, de produtividade, mas pode ser um livro As Crônicas de Nárnia, pode ser um livro do Harry Potter, pode ser um livro sobre um romance. Enfim, quando que você parou para ler pelo prazer de ler? Quando foi que você fez isso? Antes desse vídeo aqui, ó, vou pegar para você aqui, eu estava aqui lendo e devocionando a Bíblia Sagrada, gravando para o meu outro canal de devocional, sabe? Então, quando que você faz isso, sabe? Quando que você tem os seus hobbies, sabe? O que você gosta de fazer? Você gosta de correr? Você gosta de nadar? Você gosta de caminhar? Você gosta de... Enfim, o que você gosta? Então faça, sabe? Você precisa se ocupar de alguma coisa que você vai ter prazer em fazer, que você vai olhar e falar, caramba, como eu sou feliz fazendo isso. Porque quando você começa a se ocupar das coisas que você se ocupa e tem que se ocupar daquilo, você é menos feliz. Você não consegue usufruir da vida como um todo. É claro que o que eu estou falando aqui para você é muito particular. O que funciona para mim pode não funcionar para você, mas tem algumas coisas que são básicas para todo mundo, como, por exemplo, estar ocupado.
A gente vive ocupado. Basta a gente abrir os olhos de manhã. Abrir os olhos, pronto. Aí começa a ocupação. E se ocupa com isso, se ocupa com aquilo. Faz isso, faz aquilo. Resolve uma coisa, resolve outra. Na hora do almoço tá comendo e resolvendo alguma coisa pelo celular ou atendendo o telefone, sempre ocupado, sempre fazendo alguma coisa o tempo inteiro. Aí e volta e trabalha e depois vai para não sei aonde, e aí quando chega em casa, aí tem que cuidar de alguma coisa, tem que resolver alguma coisa. As mulheres que têm jornada dupla, que eu digo, né, que trabalha fora de casa e dentro de casa, tem jornada dupla, duplamente ocupado, né? E quem trabalha dentro de casa também não está livre, porque mulheres que trabalham dentro de casa sabem que o trabalho de casa nunca tem fim. Se você tiver lavar os copos agora, você vai lavar daqui 2 horas, daqui mais 2 horas, você vai passar o dia inteiro lavando louça, lavando copo, e o trabalho não termina nunca. Você arruma a casa hoje, faxina, varre, passa pano, tira pó, amanhã tá tudo sujo de novo. O trabalho de casa nunca tem fim, sabe? Então, para as mulheres, às vezes é até mais, se sobrecarregam ainda mais por causa disso, sabe? Isso é complicado. Então, aí quando chega no final do dia, a gente chega em casa, aí quer descansar, aí ao invés de descansar não, a gente vai lá e se ocupa e arranja mais alguma coisa para fazer. Nós precisamos parar com isso, porque o fato de estar ocupado, que é a primeira coisa que rouba a nossa alegria de viver, acaba nos levando para a segunda coisa. Qual é a segunda coisa? Nós estamos muito cansados. A ocupação em excesso gera o cansaço em excesso. A gente está sempre cansado, né? O pessoal fala aí muito sobre a sociedade do cansaço. A gente vive cansado. Já levanta, com 1 hora que está acordado já está cansado. Ou pior, às vezes a gente já acorda cansado. Abriu o olho, nossa, que canseira. É assim. Às vezes a gente já acorda cansado. A gente se cansa com tudo, com tanta coisa que tem que fazer, com tanta coisa que tem que resolver, sabe? E aí cansaço, não dorme direito à noite e a gente vai vivendo a vida, empurrando com a barriga um dia após o outro. Uma coisa, por exemplo, ó, tá vendo aqui a minha barba? Minha barba, ela tá uma falha bem aqui, ó, tá vendo? Vê se você consegue perceber. Tá vendo essa falha aqui? Isso aqui acontece quando eu fico ocupado demais, cansado demais, quando eu não descanso direito, né? E olha que eu sou uma pessoa que eu procuro, por exemplo, vir gravar, eu gravo em meio à natureza, eu paro 10 a 15 minutos por dia para ler, para meditar a Bíblia, para ler em outros livros que não é a Bíblia. Eu tento fazer meditação todos os dias, nem todos os dias eu consigo, mas a maioria dos dias eu paro e ó, fico quieto, meditando, só ouvindo o som da natureza. Olha que eu sou uma pessoa que procura ser um pouco mais zen, e mesmo assim, por quê? O nosso corpo, ele vai querer válvulas para soltar a pressão que a gente tem. Então muitas vezes eu sofro muita pressão e eu não tenho com quem pegar e falar, eu não explodo, eu não explodo. Às vezes eu guardo para mim, às vezes eu contorno a situação, eu conto até 3, né? E o corpo quer arranjar alguma forma de soltar isso para fora. E ultimamente, eu tô com a vida um pouco corrida, eu não tô conseguindo fazer exercício físico, e o corpo arranja algumas formas de soltar isso. No meu caso, ele cria uma espécie de, eu não sei se esse é o nome, alopécia, eu acho que é isso, que cai o pelo, ó, fica lisinho, ó. Eu passo o dedo aqui, ó, lisinho, como se nunca tivesse tido pelo aqui. E às vezes volta a ter pelo aqui e solta do outro lado, sabe? Às vezes embaixo aqui, ó, cria um buracão assim, né? Teve uma época que fez um buraco aqui, ó, grandão aqui, ó, bem aqui, né? Outra hora não é pelo, mas é a unha fica com a parte branca, né? O que é isso? É o corpo falando, você está ocupado demais, você está cansado demais, eu preciso jogar isso para fora de alguma forma. Quando eu gosto de praticar esporte, eu gosto de correr, né? Quando eu estava correndo, me exercitando, andando de bicicleta, caminhando, isso aqui raramente acontecia, quase nunca acontecia. Né? Por quê? O corpo está jogando para fora. Agora, ultimamente, quando eu trabalho, aí vou para casa e vai resolver uma coisa, faz uma renda extra, mexe aqui, mexe ali, sempre na correria, aí o corpo não sobra tempo para poder esparecer o corpo assim, para correr, para exercitar. Aqui, ó.
E olha, quando eu te falei, olha que eu sou uma pessoa mais zen. Imagina quem não é zen, quem não tem tempo para parar um pouco, nem agora. É meu horário de almoço, eu tenho 1 hora de almoço. Aí 1 hora eu venho aqui, gravo um vídeo de 10 minutos lendo a Bíblia pro meu canal de devocional. Aí gravo mais uns 10 a 15 minutos aqui. Aí procuro ficar um tempo mais quieto ali, sossegado. Aí vou para casa, almoço e volto, porque eu uso a moto, então é rapidinho, né? Então você imagina, é 1 hora assim bem contadinha. Então eu acabo me mantendo ocupado em fazer várias coisas em 1 hora de trabalho, né? Então você imagina, e nesse meio tempo, às vezes eu não gravo para esse canal aqui, nem para aquele, e gravo para o meu canal que eu falo de mentalidade financeira. Então às vezes eu fico dentro do escritório, abro o gráfico para mostrar investimento, aquela coisa assim. Então imagina, é muita ocupação, sabe? Então a gente vive ocupado o tempo inteiro. E como eu disse, imagina as pessoas que não são tão zen, são pessoas que levam a vida mais corrida, que não tem para parar, né? Então a mente não aguenta, né? Então estando ocupado demais, que te leva ao cansaço demais, a gente acaba caindo na terceira, que não, talvez para você não tenha tanto sentido, mas tem sim. Você acaba se endividando, né? Essas são as 3 coisas que tiram a alegria de viver: ocupado demais, cansado demais e endividado demais. Porque quando você está ocupado, quando você se cansa muito, você vai querer ter um streaming em casa, e aí você acaba gastando dinheiro com o streaming. Ou às vezes você chega em casa meio cansadão, você não vai querer ir para a panela, para o fogão, para cozinhar alguma coisa. Você vai chamar um delivery. Chama no delivery, rapidinho eles chegam, né? Às vezes o seu carro quebra, você não vai ficar querendo andar a pé, você vai alugar um carro, você vai gastar com carro. Então assim, a gente vive gastando com moradia, gastando com carro, gastando com roupa, gastando com comida, gastando com entretenimento, né? Você prefere ir para um parque e andar, caminhar lá, ou você prefere ficar em casa, assistindo uma TV, mexendo no celular, ou ir para o cinema? Claro, a gente vai preferir gastar dinheiro, né, se endividar. Não que a gente não pode se endividar, até porque grandes corporações, elas crescem com dívida. Elas fazem dívida para poder alavancar os seus negócios, sabe? Então, dívida é boa, né? Dívida controlada é boa, cansaço controlado é bom, ocupação controlada é bom. Tanto essas 3 coisas, ocupação, cansaço e endividamento. Controlado é bom. Qual é o problema? É quando tem excesso, quando tem demais. Aí que complica. É aí que complica a nossa vida, sabe? Então, esse é o meu alerta hoje. E por que eu estive preocupado e quis trazer esse assunto aqui? É porque são coisas simples. Não é uma coisa que, nossa, é algo que eu não tenho controle, não. É algo simples que está no nosso dia a dia. Quem é que não está ocupado? Quem é que não está cansado? Quem é que não está endividado? Mas a minha pergunta vai mudar. Quem é que não está ocupado demais? Quem é que não está cansado demais? Quem é que não está endividado demais? Mas Fernando, endividado até parece e tal. Eu vou colocar aqui na tela, eu não gosto muito de fazer edição aqui nesse canal não, mas eu vou colocar só dessa vez aqui nessa tela, nesse vídeo. Olha aqui, uma reportagem do Poder 360 que eu vi antes de ontem, falando que 77%, se eu não me engano, das famílias estão endividadas. 77%. Volta para mim. Então pensa, se 77% das pessoas estão endividadas, e essa reportagem foi do finalzinho de 2024, o que você acha que aconteceu no final de 2024? Veio Natal, veio Ano Novo, veio presentes, IPVA, IPTU, os impostos, matrícula dos filhos. Ou seja, se 77% estava endividado no final de 2024, imagine depois que começou 2025. Imagine depois que virou o ano, cara. Aí que a coisa desandou mesmo. Isso aí deve estar em 85% do povo endividado, sabe? Então, isso quer dizer que a cada 10 pessoas que assistem esse vídeo, 7 estão endividadas. Há uma grande chance de você ser uma dessas 7 pessoas. Então, a cada 10, 7 estão endividadas. Aí sobram 3, né, Fernando? Sobram 3. Desses 3, um está no limite, porque é 77%, ou seja, é quase 80%, é quase pegando essa pessoa. Então, esses 7 aqui, Mobral,
Esses 7 aqui estão totalmente endividados. Esse aqui está no limite, mas ele tem um dinheirinho ali e está no limite. Aí sobra esses 2. Esse aqui, ele até que tá bonito na foto, ele consegue fazer uma gracinha, sobra um dinheirinho por mês, legal. E só sobra um. Esse um aqui, ele tá bonito na foto. Esse aqui tem dinheiro, pode esbanjar, ele tá legalzão. Certo? Agora, 7 estão com a corda no pescoço. Acontece comigo, eu tô nesse grupo aqui eu não tô no grupo dos 7. Eu posso me dizer que eu sou esse 8º aqui. Eu não sou esse 7 não, eu sou esse 8º aqui, ó. O 8º. Que a conta tá no limite. Se alguém espirrar fora do tempo, lascou, né? Eu sou a 8ª pessoa. Sabe? Antigamente eu recebia meu salário, pagava tudo e sobrava um dinheiro. Aí com esse dinheiro eu passava o mês. Agora não. Eu recebo, pago tudo e sobra um dinheiro. Só que cada mês que passa, o dinheiro que sobra é cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. Certo? Vai chegar uma hora que eu vou receber meu salário, vou pagar tudo e não vai sobrar nada. Essa é a situação do brasileiro hoje. Essa é a situação do nosso sistema hoje. Eu não estou aqui nesse vídeo para falar de política, de sistema financeiro, não, nada disso. Eu estou aqui para falar que a situação está cada vez pior, porque as pessoas estão vivendo ocupadas demais, cansadas demais e endividadas demais. Pronto, falei dos problemas. E agora, qual é a solução, Fernando? Eu gostaria de florear, eu gostaria de trazer um segredo para você, mas não tem jeito. A solução é agir ao contrário. Qual é a solução para não estar ocupado demais? É ter disciplina. É controlar a sua rotina. É separar. Qual a hora que eu trabalho? Eu trabalho. A hora do descanso é descanso. A hora de eu comer é a hora de eu comer. A hora de eu dormir é a hora de eu dormir. Ou seja, é viver uma vida intencional. Não tem outro jeito. Ou você vive uma vida intencional, ou a sua vida vai ir de mal a pior. Você vai ficar triste, vai perder a felicidade, vai perder o ânimo de viver, vai perder a vontade de viver essa vida tão maravilhosa, tão linda que nós temos, sabe? Então, você precisa viver uma vida intencional, ter a intenção de viver de propósito, não empurrando com a barriga. É tomar a rédea da sua vida, tomar a rédea e se programar. Não, a minha vida vai acontecer desse jeito aqui, ó. É tomar a rédea, a programação dos seus dias nas suas mãos. É o único jeito. Se você não programar o seu dia, Fernando, mas quando você programa o seu dia, muita coisa está errada, você não consegue cumprir. Pois é, isso é porque a gente programa. E quando não programa? Tem gente que é igual aquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. A pessoa vai vivendo, só vai vivendo, só vai vivendo. E aí se lasca. No começo, pode ser que você não consiga cumprir tudo aquilo que você planejou, mas pelo menos está planejado. Você já está treinando o seu cérebro para agir de acordo com o que foi planejado. E aí você não vai ficar perdendo tempo com coisa fútil. Como por exemplo, você não vai perder 3 horas, 4 horas no TikTok. Ah, filho, mas eu gosto tanto do TikTok, tem tanta coisa legal lá. Observe que eu não estou falando que não é para você usar o TikTok. Eu estou falando para você usar de forma consciente, de forma intencional. Você vai falar, não, agora eu vou passar 1 hora no TikTok. E aí você se esbanja, se entope de TikTok. Mas você sabe que foi o tempo que você determinou para ficar no TikTok. Não o fato de abrir e ficar scrollando. E quando você pensar que não, nossa, passou 4 horas, eu estou aqui. Não, porque você vai ter uma rotina planejada. Sabe? Só o fato de você coordenar e planejar suas ocupações, que é o primeiro item, você já vai resolver o segundo item, que é o cansaço. Sabe? Você não vai estar cansado demais, porque você vai incluir na sua rotina diversão, o seu momento de lazer, o seu momento de trabalho, o seu momento de devoção, de meditação, de ler um livro, momento com a família. Fernando, mas não dá para fazer tudo num dia. Exatamente. Hoje você se diverte, amanhã você trabalha, no outro dia você medita, no outro dia você lê, no outro dia você caminha, no outro dia você corre, no outro dia você come uma pizza. Não dá para fazer tudo no mesmo dia, por isso que você precisa de programação. Que você controlando as suas ocupações, você acaba também controlando o seu cansaço, principalmente o cansaço mental. E com isso você também resolve o terceiro, que é o fato de estar endividado. Quando você se planeja, quando você se programa,
Quando você planeja a sua rotina, você vive uma vida intencional, você não vai se endividar. Fernando, mas no meu caso eu já estou endividado, como que eu resolvo isso? Planejamento. É o tripé. Primeiro, educação financeira, se educar financeiramente falando, educação financeira, entender o que é dinheiro, entender o que é entrada, o que é saída, o que são despesas, educação financeira. Aí depois, com a educação financeira, você vai para o segundo passo, que é planejamento financeiro. Tudo que você ganha, tudo que você gasta, tudo que sobra. Planejamento financeiro. E aí vem a execução do plano, que é gastar menos do que você ganha. Porque hoje se você ganha R$2.000 e o teu patrão chega para você e fala assim, ó, a partir do mês que vem, você vai receber R$2.500, você vai continuar gastando 2.000? Não! Você vai gastar R$2.500. E sabe qual é o risco que corre? Corre o risco de quando você chegar lá, o seu chefe falar assim, rapaz, não vai dar para te pagar R$2.500 esse mês, porque deu errado o negócio, mas no mês que vem vai dar. Você vai falar, nossa, pior que eu já gastei esse dinheiro. Você gasta sem ter. O problema é que a gente aumenta o salário, aumenta o custo de vida. 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 Aí um dia o salário cai aqui, como é que você vai trazer o custo de vida para cá? Entendeu? Então, a melhor forma de você resolver o fato de não estar tão ocupado, não estar tão cansado e não estar endividado é planejamento de vida e vida intencional. Bem, esse vídeo aqui já passou dos 20 minutos. Qual é o meu objetivo com ele? Falar aqui durante 20 minutos. Fernando, mas tem 20 minutos, a gente vive na sociedade de pessoas que não ficam esse tempo todo assistindo o vídeo. Essa é uma prova de que as pessoas estão doentes, porque estão se ocupando demais, estão cansando demais e endividado demais. Não para assistir um vídeo de 20 minutos. E olha que quando acaba os vídeos aqui, eu não te mando para outro vídeo. Não. Eu não te mando para outro vídeo, não. Quando termina esse vídeo, terminando, ele termina acabando. Eu me despeço e tchau. Por quê? Eu não tenho a intenção que você assista esse, depois outro, depois outro, depois outro. Não, é que você assista esse, desligue e vai refletir sobre o que a gente falou aqui. Vai refletir sobre o que a gente foi provocado. O que eu trago nesse canal é uma provocação para que você mude a sua vida, para que você possa mudar de vida. Eu tenho 40 anos, daqui 2 meses eu vou fazer 41 anos de vida. E o que eu te falo aqui é baseado no viés, claro, é enviesado pelo que eu vivi na minha vida, sabe? E que eu acredito que eu posso agregar para a sua vida, agregar valor. Quem me dera que alguém, quando eu era mais novo, eu tivesse conteúdos como esse aqui de hoje, para poder assistir e pensar na minha vida, sabe? Então, principalmente para você que está mudando de vida, pensa nisso. Controle as suas ocupações, controle o seu cansaço, controle as suas dívidas, sabe? Isso é essencial para você. Se isso não está claro para você, se você hoje não tem o controle sobre essas coisas, eu convido fortemente você a mudar de vida. Por isso essa série de vídeos aqui, sabe? Se eu não me engano, esse é o 19º ou 20º vídeo, não sei. Mas eu me dispus a gravar 180 vídeos falando sobre mudar de vida. Mais do que servir para você, primeiro serve para mim. Eu estou mudando minha vida em 180 dias, ou seja, em 6 meses. E para mudar de vida em 6 meses, eu decidi refletir durante 6 meses, comentar durante 6 meses, gravar durante 6 meses, para mostrar para você que para mudar de vida não é assim. Você pode ter uma virada de chave, mas mudar assim, você só muda assim se for mudar da água para o vinho. E quando muda da água para o vinho é o quê? É milagre. E existem milagres que você deve fazer. Quando é milagre de Deus, milagre divino, ele acontece assim. Agora, quando é o seu milagre, ele vai mais devagar, porque depende de você realizar os seus próprios milagres. Como diz Napoleão Hill, você pode fazer os seus milagres. Só que ele não é de uma hora para outra. Não é assim, aconteceu. Não. Ele é gradativamente. A ponto de quem passa 6 meses sem te ver, quando olhar, falar, caramba, nossa, que milagre, hein? Você mudou. Sabe? Então,
É possível mudar de vida, de preferência em 6 meses. Dá para mudar em 90, né, que são 3 meses, 90 dias, 3 meses. Mas o mais ideal é mudar em 6 meses, 180 dias. Por isso eu decidi gravar esse vídeo aqui. Essa é uma documentação da minha mudança de vida, da minha trajetória de vida. Eu estou mudando de vida, eu quero ser alguém melhor. Não para agradar o outro, mas para agradar a mim mesmo. Porque quando eu melhoro para mim, eu melhoro para o outro, eu melhoro para a sociedade, eu melhoro como pessoa, eu melhoro como marido, eu melhoro como profissional, eu melhoro como ser humano, como humano tem que ser. Eu espero que você tenha entendido essa provocação de hoje. Não esteja tão ocupado, não esteja tão cansado e não esteja tão endividado. Eu espero que você tenha entendido e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.